Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez no nosso guia Tempo com Deus e é um grande prazer estar falando com vocês, mesmo aqui de Machalí, no Chile. Nós estamos no inverno, espero que não tenha nenhum ruído, ademais dos passarinhos aqui, mas eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias até 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E é um versículo, sem dúvida, muito conhecido, muito observado, mas eu queria ler esse versículo antes de nós seguirmos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, disse: Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Na última vez que eu pude estar, na primeira vez que eu pude estar aqui com vocês, nós mostramos algo sobre a autoridade do Espírito Santo sobre a igreja. Nós sabemos que há muitas coisas que mostram a autoridade do Espírito Santo sobre a igreja. Mas nós podemos fazer alguns pensamentos deste versículo e seguir dentro desse título, desse tema, a autoridade do Espírito Santo sobre a sua igreja, a igreja de Cristo. E algumas observações. Paulo está falando de 3 características que o Espírito Santo concede aos cristãos: a fé, a esperança e o amor, em uma igreja que aparentemente não podia entender e não podia viver nenhuma dessas 3 características: a fé, a esperança e o amor. E olhando o histórico dessa igreja, como pode uma igreja que tem divisões, uma igreja que mostra claramente a carnalidade destes irmãos? Se você vai no segundo capítulo, versículo 14, versículo 15, também vai falar aqui sobre uma liderança fiel no capítulo 4. Vai também mencionar os problemas de casamento no capítulo 7. E vai falar de problemas de conduta dentro da própria igreja nos capítulos 12, no capítulo 10, envolvendo dons, envolvendo posições, né? Vai falar sobre a própria ceia e como eles estão não cuidando desse momento da ceia do Senhor, no capítulo 11. E no capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor. E termina esse capítulo com esse versículo 13. A fé, a esperança e o amor. Por outro lado, nós não podemos esquecer que o Espírito Santo, ele atua em cada cristão dentro do seu corpo, selando esse cristão, mostrando que não sai mais dele e que exerce a autoridade, mas é impossível o Espírito Santo exercer essa autoridade de maneira individual. A autoridade do Espírito Santo sobre a igreja e sobre os cristãos, ela é coletiva. Você nunca pode entender o Espírito Santo agindo em você sem agir na coletividade da igreja local. Eu nem estou falando da igreja universal, porque a igreja local é a obra pela qual o Espírito Santo atua em cada cristão. É interessante porque a Bíblia fala sempre que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia nunca fala que eu sou a igreja. Você não vai encontrar isso nas Escrituras, ainda que muitos cristãos ou não cristãos verdadeiros estejam falando, eu sou a igreja. A igreja e o templo são 2 palavras que têm sentidos e propósitos muito diferentes dentro da Escritura.
Igreja é uma coletividade, ou é uma comunhão, ou uma comunidade de pessoas que foram resgatadas da condenação para glorificar a Cristo. Isso é igreja. Você não pode tirar de igreja a palavra comunidade. Por outro lado, a palavra templo, que significa habitação de Deus, tabernáculo, ela tem sentido de que Deus mora nesse lugar. Por isso que a Bíblia define que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia não fala que eu sou a igreja. A igreja, repito, é uma comunidade de pessoas que foram resgatadas do pecado através da cruz de Cristo. Então, quando um cristão fala que eu não tenho nenhum envolvimento com a igreja local, automaticamente mostra que, primeiro, é um cristão verdadeiro, o Espírito Santo habita nele. E segundo, se é ainda um cristão verdadeiro, por que será que o Espírito Santo não está corrigindo essa pessoa? Ou ainda se está corrigindo essa pessoa, não se é notado. Nem a própria pessoa e nem a comunidade dos cristãos, que é a própria igreja local. Então, baseado nessas duas informações, Paulo escreve esse versículo a uma igreja que não tinha muito a ver com o que estava sendo escrito. Ou não estava mostrando exatamente o que Paulo estava escrevendo. E depois nós podemos ver que o Espírito Santo, ele atua na vida de um cristão para que ele esteja em comunidade e não isolado dessa comunidade. A outra observação que nós encontramos do Espírito Santo é que ele tem a autoridade sobre os cristãos e sobre a igreja, ou melhor, sobre o cristão ou a cristã e sobre a igreja local, com um propósito muito específico além destes. E esse propósito se encontra em João, capítulo 16, e os versículos 13 e o início do versículo 14 nos dá essa informação. Então deixa eu ler aqui esses dois versículos que diz assim. João capítulo 16, versículos 13 e início do versículo 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. A atuação do Espírito Santo na vida do cristão, da cristã e da igreja local é glorificar somente a Cristo. Isso é parte das 5 solas. Solo Christus. O Espírito Santo, ele tem essa autoridade sobre o cristão e sobre a igreja local. Agora, o cristão nunca vai poder glorificar a Cristo fora da igreja local. Não há como glorificar a Cristo fora da comunidade dos que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Veja vocês que o apóstolo Paulo esperou mais que uma década para ser enviado e obedecer a Deus ou a Cristo na obra que tinha sido chamado apóstolo aos gentios, enquanto uma igreja não o enviou, a igreja de Antioquia. Capítulo 13 de Atos. Ele já sabia disto quando encontrou com o Senhor em caminho de Damasco, mas ele não pôde exercer de forma oficial, de forma prática, de forma de obediência, enquanto aquela igreja não o enviou. E digo de passagem, quando essa igreja também foi informada pelo próprio Espírito Santo de que teria que separar a Paulo e outros com ele. Então, há uma ligação muito forte muito clara da autoridade do Espírito Santo sobre a igreja local, envolvendo cada cristão e cada cristã. E quando nós chegamos nesse tema fé, esperança e amor, é tão interessante porque os
três aqui sempre atuam juntos. Você não pode exercer fé sem esperança e amor. Você não pode viver a esperança sem a fé e o amor. E você não pode exercer amor sem fé e esperança. Agora, Paulo fala ao final que destas três características que o Espírito Santo exerce sobre o cristão e sobre a igreja local, é interessante que Paulo coloca aqui que o amor é o principal nessa circunstância. E a razão é clara, porque o amor, e esse amor que Paulo está exercendo, ou que está falando aqui no versículo 13, não é o amor que nós temos para com Deus, mas é o amor que nós temos, ou que devemos ter para com os nossos irmãos. E por outro lado, o amor que nós temos para os irmãos sempre se diz que eu estou muito bem com ele. Agora a pergunta que passa é: e quando você não está bem com ele? A coisa deixa de ser amor? Para muitos é o que acontece, deixa de ser amor. Mas quando nós lemos também nesse capítulo alguns textos sobre essa palavra amor, no versículo 4 desse mesmo capítulo 13, diz: o amor é paciente. No versículo 6 desse mesmo capítulo, não se alegra com a injustiça. E no versículo 8 diz: o amor jamais acaba. Então a pergunta é: amar uma pessoa exige paciência? Por quê? Se amar é algo de sorrisos, de abraços, de ajuda, e quando essas coisas dentro desse amor não está? Aqui entra a paciência. E paciência com sofrimento, né? Paciência olhando pecados. Isso é amor que se exerce nessa passagem. O outro que fala aqui, o outro texto que eu também li, no versículo 6, não se alegra com a injustiça. Que é a injustiça aqui, senão a verdade? E, irmãos, quando se diz injustiça envolvendo a verdade, é a verdade da palavra de Deus. Muitos irmãos entendem que amar significa aceitar o pecado. E amar não é isto. Muito pelo contrário, o amor significa mostrar o pecado, rejeitar o pecado, mas não rejeitar a pessoa. O que se tem muito na igreja é: eu aceito o pecado, tudo bem, porque é amor. É um grande erro, isso é injustiça. O amor verdadeiro vai implicar conflitos, o amor verdadeiro vai implicar perdão, o amor verdadeiro vai implicar uma conversa muito dura, muitas vezes. Isso é amor. E a melhor reflexão dessa dureza do amor é na própria pessoa do Senhor Jesus, quando Deus pôs a sua ira sobre ele por nossa culpa. E ele sofreu a ira de Deus na cruz por nossa culpa. Isso é amor. Tá? E finalmente o amor jamais acaba. O amor cristão, ele não tem fim. Porque se ele tiver fim, não é amor. Por isso que Paulo está escrevendo a esta igreja. E Paulo está dizendo ao final do versículo 13: porém o maior destes é o amor. Porque o amor é sofredor. Ele não somente é paciente, ele não somente sofre com a injustiça, e ele não somente nunca acaba, mas o amor é a base para sustentar a própria fé. É a base para sustentar a própria esperança. Porque se a nossa fé cai, ou muitas vezes que a nossa fé cai, muitas vezes, e não poucas, é pela falta de amor. Ou muitas vezes quando nós perdemos a esperança, e não estou aqui dizendo a esperança do vir de Jesus, mas a esperança da restauração do que
é conflito dentro de uma igreja local, que é normal, que é saudável, então a esperança também quebra, porque não tem mais esperança de comunhão. O amor é importante porque ele sustenta a fé e sustenta a esperança. Recordo você e eu que Paulo está falando com uma das igrejas mais carnais que o Novo Testamento nos apresenta. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja local.